Microfone, Joana. Desculpa aí. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa primeira reunião de fevereiro. Com grande alegria, hoje comemoremos o nosso 100º vídeo, tá? Mas o que importa é que nós abramos nossos corações para Jesus, para o nosso Criador maior, agradecendo com todo amor a oportunidade que temos deste encontro. E para iniciar a nossa reunião, a Etsuko fará a nossa prece, o Ras fará a nossa prece e a Etsuko fará a leitura do Palavra de Vida Eterna. Sejam todos bem-vindos. Ras, você está sem som, sem áudio, viu? Abba, Pai, mais uma vez, mais um domingo, os agraciais com o dom da vida para estarmos aqui em fraternidade, nos juntando em obediência ao pedido de vosso Filho, nosso irmão Jesus Cristo, para que, reunidos em dois ou mais, conclamemos a presença dele em nosso meio. Nesse momento, nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, fica conosco, junte-se a nós, ilumine-nos, ajude-nos a crescer, ajude-nos a aprender, ajude-nos a superar aquelas limitações, aqueles fechamentos de nosso coração e da nossa mente que precisam de ser abertos, para que possamos expandir o nosso conhecimento, a nossa mente, o nosso amor, as nossas práticas de amor. Fica conosco, Senhor Jesus Cristo. Fica conosco, Santíssima Mãe, com a tua luz, com os teus anjos, cercando-nos, para que possamos, com essa santa companhia, com esse amor maravilhoso de nosso Pai, sentirmos-nos cada vez mais perto uns dos outros e da comunhão plena, que é a espiritualidade amiga que nos guia e nos orienta. Nós estamos plenos de gratidão por podermos estar aqui e receber-vos em nosso meio. E nessa gratidão e nesse espírito de fraternidade, de unidade, que eu gostaria de colocar nesse momento em tuas mãos, amado Senhor Cristo, todas as pessoas que estão sofrendo com o excesso das intempéries climáticas que enfrentamos no mundo e especialmente em nosso país. Despertai em todos nós a caridade, o espírito de acolhida fraterna, de ajuda, para que possamos garantir o mínimo de sustento e de amor, de acolhida a todos que precisam. Queremos pedir também, Pai, que abençoes a família de cada um de nós. E pedimos que estendas essa bênção a todas as famílias, especialmente aquelas mais afetadas pelas chuvas, as tempestades, e com um carinho muito especial, olhai pelas famílias e pelas pessoas que chegaram até nós, pediram a sua assistência vibracional para que possam superar certos limites, certas amarrações, certas dificuldades, certos desafios que estão a enfrentar nesse momento da sua vida. Pedimos, Senhor Jesus Cristo e Santíssima Mãe, que passai à frente, iluminai, acariciai, acarinhai e cuidai de todos nós, de nossas famílias e de todas as famílias desses assistidos. Gratidão, fica conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, teus filhos e filhas, agora
até a vitória sobre os problemas aqui na terra, as doenças, o pecado e a morte. Amém. Graças a Deus. Atsuko. Boa tarde a todos. Então, eu vou fazer a leitura do capítulo 92 do Palavra de Vida Eterna, que refere-se à solidariedade. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Está em Paulo, em Romanos, capítulo 12, versículo 15. Realmente, na terra é mais fácil chorar com os que choram. Em muitas circunstâncias, mágoas alheias servem de consolação para nossas mágoas. Quem carrega fardos enormes, como que nos estimula a suportar os estorvos leves. Num desastre qualquer que nos teria acolhido, inclinamo-nos comovidamente para as vítimas, guardando muita vez a ilusão de que fomos agraciados por Deus, como se a responsabilidade de moratórias e empréstimos que não são concedidos pela misericórdia divina, dentro da lei, fosse para nós regime de favoritismo e exceção. Ajudar aos que se encontram em provação maiores que as nossas, é caridade sublime. No entanto, é forçoso reconhecer que aconselhar paciência aos que choram, na posição de superiores tranquilos, é o mesmo que falar à margem de um problema sem estar dentro dele. Com isso, não queremos diminuir o valor da beneficência. Sem ela, nossas mãos se fariam garras de usura e o egoísmo transformaria a terra num manicômio. Desejamos simplesmente afirmar que é mais fácil chorar com os que choram que alegrar-se alguém com os que se alegram, porquanto ajudar com o pão ou com a alegria que nos sobram é ato que podemos realizar sem dificuldade, ao passo que, para regozijar-nos com o regozijo dos outros, sem qualquer ponta de inveja ou desrespeito, é preciso trazermos suficiente amor puro no coração. Nossa, que lição, né? Realmente nós somos assim. Somos solidários, mas não chorar com as pessoas que choram, que estão com problema, mas não é um intenso o suficiente para realmente abrandar o próximo, né? Acho que nós não atingimos ainda essa superioridade espiritual para que realmente sejamos solidários o suficiente ou intensamente para aqueles que realmente sofrem. Essa lição, ela nos coloca em ponto de reflexão, de espelho. Olha, você não é suficientemente caridoso a ponto de você entender o sofrimento do próximo. Isso é muito difícil. Eu acho que não. A gente consegue até diminuir a nossa dor, mas por que a gente pensa primeiro em nós e não no outro, naquele ponto, né? Naquele ponto, olha, eu sou tão solidário que eu posso fazer muito mais por você. Por que isso não é a nossa reação imediata, né? Por que a gente ainda precisa crescer muito mais para sentirmos
essa força de solidariedade, né? Eu acho que conseguir olhar o próximo sem se ver antes, falar, olha, eu sou uma sortuda, não passei por isso. Eu acho que esse é o primeiro pensamento e, no entanto, é tão egoísta esse sentimento que é difícil essa evolução, esse crescimento, né? Dizer que você é solidário o suficiente a ponto de realmente chegar e falar, olha, eu posso falar, eu te ajudo, eu entendo, mas não o suficiente, não na quantidade que aquela pessoa necessita. Então, como conseguir chegar nesse ponto, né? Eu acho que eu também preciso aprender muito a deixar este lado egoísta de lado para poder avançar na caridade, no amor, na fraternidade, para aí, então, poder chegar na solidariedade justa, verdadeira, né? Eu acho que a misericórdia divina realmente é grande a ponto de fazer essa reflexão, mas gostaria de ter pelo menos uma fração de crescimento espiritual que Jesus tinha quando ele veio para nos ensinar, né? Chegar naquele ponto é muito difícil e deixar esse egoísmo de lado realmente é muito, muito difícil e quando a gente menos espera, a gente está se preservando e sendo mais eu do que ele. A hora que nós pudermos ser mais você, mais ele do que eu, aí sim, eu acho que a gente vai estar um pouquinho mais perto desse sentimento tão grandioso, né? Que é a nossa solidariedade. Muito obrigada, pessoal. Atsuko, se você me permitir, eu gosto muito de uma frase que diz assim: eu meço a minha solidariedade pelo meu sentimento de solidão, porque só é solitário quem não é solidário. Olha que lindo! Então, quanto mais solidário eu sou, mais gente eu tenho ao meu lado. Então, eu nunca vou estar só. Porque a solidariedade não te deixa com solidão. Olha que lindo, né? Fantástico. Eu nunca mais esqueci essa frase, porque é bem isso, né? Na verdade, uma vez eu li um livro de Paulo que dizia assim: sejamos amigos e sirineus uns dos outros para evitar a nossa solidão. Então, se eu sou um sirineu, se eu sou um amigo um dos outros, né? A gente nunca vai ficar só. Porque um precisa do outro para crescer, né? Porque o outro não é simplesmente o outro sou eu. E quando eu vejo o outro a mim mesmo, eu vou ser solidário. Eu não vou ser, eu jamais vou me sentir solitário, né? E também ele diz nessa lição que eu li há muitos anos, uma das primeiras lições que eu li de Paulo, que o silêncio também é solidariedade. Silenciar também é solidariedade. Porque às vezes a pessoa vai falando, e você tem vontade, assim, já de... aquilo está te sufocando, você quer falar. De repente, você tem que silenciar, porque a pessoa não vai entender, assim, nada, e também não vai adiantar nada você falar, vai falar o quê, né? Então, isto também é caridade. O silêncio
O silêncio e o tempo, diz Emmanuel, são os nossos maiores advogados. O silêncio e o tempo são os nossos maiores advogados. E isto também é caridade. Desculpa, Joana. É que eu quis aproveitar a vírgula dela, porque a gente vive em cima de vírgulas, né? Com certeza. Então, eu quis aproveitar a vírgula dela, desculpa. Imagina, a gente agradece. Pode entrar sempre nas vírgulas. A gente agradece. Da próxima vez, Tuco, você não põe vírgula, tá? Aí você põe assim, ó, ponto final, pronto. Gente, essa lição é sempre muito linda, muito poderosa, portentosa, né? E traz realmente muita reflexão, né? Porque quando você vê aqui solidariedade, né? No nosso coração já vem a palavra fraternidade junto, né? Porque eu acho que um ponto que ele colocou aqui, que é muito importante também, é que você pode sempre auxiliar, sim, com o seu silêncio, com a sua prece, ajudando quando você pode, sempre, em qualquer ocasião que o irmão necessite, ou que você veja que ele necessita, às vezes não precisa nem que se peça ajuda, você já pode estender a sua mão para auxiliar, né? E a gente recolhe quando o irmão recusa, né? Mas eu achei interessante quando ele fala que para nós ainda muito mais fácil é a gente se compadecer da tristeza e da dor alheia, né? Que a gente ainda não chegou naquele patamar, que a gente se regozija em alegria pela alegria do outro, né? No nosso egoísmo, pinta ali uma invejinha, pinta uma coisa se podia ter sido comigo, né? Então, eu acho que a gente está um pouquinho longe disso, mas eu acho que quando a gente está com um grupo, que a gente tem uma sintonia muito boa, a gente acaba tendo também essa alegria, né? De comemorar também a alegria, né? Mas a gente sabe que é mais difícil, como ele colocou aqui, porque vem muito a inveja, o olho grande, né? Mas é interessante ver como a dor, o desafio, a tristeza, o momento de luta, né? Nos traz uma oportunidade, uma chance assim, maravilhosa de a gente avaliar tanto a dor do outro como a nossa dor, né? Para a gente tentar medir a nossa dor. Que nota nós estamos dando para ela? É 1 de dor ou é 1000 de dor? Às vezes a nossa dor é real, mas não é tão grande como a gente coloca que é, né? A do outro ali, às vezes, está 10 vezes maior do que a nossa. E o outro está ali, firme, resiliente, lutando, servindo, às vezes com um sorriso no rosto, feliz no sentido de que está na luta, né? Mas está vivenciando momentos de grande apreensão, né? Então, eu acho que quando a gente tem essa oportunidade de avaliar a nossa dor, olhando a dor do outro, é muito bom para a nossa reforma interior, para a gente avaliar qual é a nossa dor, se ela realmente é uma dor real, é uma dor fantasiosa que nós estamos usando para obter algum benefício junto a familiares, a amigos, ou o que seja, ou se é aquela dor real mesmo, que está te consumindo, te devorando, e que você também precisa de um help, de uma ajuda, né? Então, eu achei muito, muito, muito interessante essa lição para trazer essas reflexões. Ras, por favor, pode falar. Gostaria de comentar sobre essa lição, o toque profundo que as palavras, né, que Emmanuel usa, e a profundidade do alcance implícito, quando a gente para pensar e sentir, a começar pelo próprio título, a solidariedade, essa capacidade que a gente precisa de desenvolver, de sentir simpatia, empatia com a situação alheia, com a dor. E quando a gente analisa as palavras empatia, simpatia, a gente se defronta com um conjunto de sentimentos implícitos ou descritos por eles, que vem do grego, né? Empatos, né? Empateia,
que tem a perspectiva de ser capaz de sentir como a simpatia, a mera simpatia, é sentir com. A simpatia com pessoas que às vezes você nem conhece, mas por alguma razão, por alguma característica, você se identifica, aproxima, a gente tem uma afinidade, identificação de afinidades. Mas a mensagem de Cristo, e que Emmanuel aqui nos traz, ela vai um passo além. É sentir como. A dor do outro como minha. A alegria, a vitória, o sucesso do outro como minha. Ser capaz de me alegrar com isso como se uma vitória minha fosse. Isso me toca as entranhas, porque por mais que a gente se coloque, né, abra a mente e coração no caminho do crescimento, em muitas circunstâncias, o sofrimento dos outros, ele não toca a gente a ponto de nos mover, com todo amor e carinho e cuidado que devemos ter dos animais, mas muitas vezes eu vejo ainda a nossa sociedade se solidarizando e se empatizando mais com, por exemplo, a dor de um animalzinho do que de um ser humano que está abandonado do lado. Ou que está nem abandonado na rua, mas que está sozinho. Às vezes, por essa incapacidade que a Carmen, assim, tão sabiamente aqui colocou, por não ainda estar capaz de ele sair da solidão, né? Por qualquer razão, ele está trancado no próprio sofrimento. E, às vezes, o dinamismo da vida leva nós mesmos até isso, né? Leva à apatia ou à antipatia. Então, assim, estes significados, essas palavras que eu tenho certeza que não foram escolhidas por acaso pelo mestre, estão tão fortes para mim nessa mensagem dele para nós nesse domingo. Espero que a graça de Deus nos ajude a abrir e conseguir desenvolver cada vez mais essas virtudes, né? De superar a antipatia, a apatia, poder mover-nos para a simpatia e darmos o passo cristão propriamente, da empatia e a solidariedade. Obrigada, Raça. Guardar. Eu levantei a mão 2 vezes, porque eu achei que eu gostaria de compartilhar uma parte do texto, e vocês estavam falando, e depois o foco que eu queria falar, não chegamos lá, então vamos lá. Ajudar com o pão ou com a alegria que nos sobram é ato que podemos realizar sem dificuldade. A dificuldade é a gente alegrar-se com uma situação de uma outra pessoa quando a gente não está bem. Como a Joana estava comentando sobre inveja, ciência ponta de inveja. E o que é mais saudável de comentar é assim: a gente se alegra com o bem-estar dos outros quando a gente é amigo. A gente curte a alegria do nosso amigo, por mais que a gente esteja por baixo, por mais que a gente esteja triste, por mais que a gente tenha dificuldades. Então, quando a gente vê a felicidade do nosso amigo, a gente torna isso como uma realização nossa também, porque a gente curte isso, né? E quando a dona Carmen fala que a gente tem que ser amigo, eu acho que o caminho é esse, quando a gente conseguir fazer com que a gente se torne amigo de uma outra pessoa, é para a gente curtir as coisas boas, independente de que situação nós estamos. Se a gente já conseguiu, ou se a gente ainda conseguiu, não faz diferença. O importante é que nosso amigo, o outro, conseguiu, e nós nos alegramos com isso. Essa é a parte que eu só queria comentar e complementar o que vocês falaram também. Obrigada, gente. Acho que se não tiver mais ninguém para comentar, né, pelo horário, que já são 17h34, talvez devêssemos ir já para o livro dos Espíritos, né, dona Carla?
Hoje nós temos 5 questões. 260 E 2. e 2. 262. Até a do 66. 266. Muito bem, então 262. Como pode o espírito, que em origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável pela sua escolha? Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança desde o berço, mas deixa-lhe pouco a pouco a liberdade de escolher. À medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, é então que ele, muitas vezes, se extravia, tomando o mau caminho por não ouvir os conselhos dos bons espíritos. É a isso que podemos chamar de a queda do homem. A 262A. Quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, a escolha da existência corpórea depende sempre exclusivamente da sua vontade, ou essa existência pode lhe ser imposta pela vontade de Deus como expiação? Deus sabe esperar, não precipita a expiação. Entretanto, pode impor certa existência a um espírito quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe seria mais proveitoso. E quando vê que essa existência pode servir para sua purificação, o seu adiantamento e ao mesmo tempo servir-lhe de expiação. Gente, coisa mais linda, né? É aí que a gente traz esta noção muito clara, né? Para cada um de nós do que seja esse livre-arbítrio, né? Você pode escolher, só que sempre lembrando, né? Essa escolha é livre, mas a colheita é obrigatória. Então não tem como, né? Depois a gente se queixar. O que o Espiritismo faz a sua escolha imediatamente após a morte? Não! Pois muitos creem na eternidade das penas. E como já foi dito, isso é um castigo. Não, não é um castigo, né? Deus não castiga ninguém. É a sensação de castigo, diria eu, né? É aquela sensação de que quando alguma coisa não dá muito certo para nós, o que a gente fala? Ai, isso é castigo de Deus, né? Errei e agora toma, né? Então, mas isso é verdade? Não, não é verdade, né? Isso aqui é uma expressão usada, claro, né? Com traduções e tal. Deus não erra e Deus não castiga, né? Ele sempre nos respeita profundamente e nos dá a oportunidade das escolhas. Então, ele só diz assim, fofa, vai ser, suado. Aí a gente fala, não, eu vou conseguir, vai ser facinho, facinho. Imagina, o senhor vai ver. O senhor vai espiar e o senhor vai falar assim, nossa, olha que facilidade que ela tem, né? Com certeza. E aí a gente vê, né, o quanto nós muitas vezes não sabemos escolher realmente, né? Nos achamos poderosíssimas, né? E de repente, na hora de você mostrar essa prova, né, passar por ela, aí a gente às vezes dá uma escorregada, né? O que orienta o espírito na escolha das provas? Ele escolhe as que lhe podem servir de expiação, segundo a natureza de suas faltas, e fazê-lo adiantar mais rapidamente. Uns podem impor-se uma vida de misérias e privações para tentar suportá-la com coragem. Outros experimentar as tentações da forma e do poder, da fortuna e do poder, bem mais perigosas pelo abuso e o mau emprego que lhe pode dar e pelas más paixões que desenvolve. Outros, enfim, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar com o contato do vício. Gente, isso aqui é bom a gente pôr na porta da geladeira, viu, pessoal? Do lado de fora, né? Não do lado de dentro, que aí é uma fria, né? Se alguns espíritos escolhem o contato com o vício como prova, há os que escolhem por simpatia e pelo desejo de viver no meio adequado aos seus gostos, ou para poderem entregar-se livremente às suas inclinações materiais. Há, por certo,
mas só entre aqueles cujo senso moral é ainda pouco desenvolvido. Atenção, pessoal, olha aqui. A prova decorre disso, e eles a sofrem por tempo mais longo. Cedo ou tarde compreenderão que a satisfação das paixões brutais tem para eles consequências deploráveis que terão de sofrer durante um tempo que lhes parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nesse estado até que eles tenham compreendido suas faltas, pedindo por si mesmos o meio de resgatá-las em provas proveitosas. Então, gente, tudo de acordo com a medida nossa, né? Nós temos uma medida. Então, é bem de acordo com aquilo que a caixinha que a gente pode entrar nela, né? Aquela medida é nossa. Eu não posso usar uma roupinha muito justa que vai me apertar, nem muito larga que vai ficar horrível. Então, é o númerozinho certo. A prova é o númerozinho certo da minha roupa e do meu sapatinho, que eu posso usar até o final da minha caminhada, sem me queixar que aquilo está me apertando, né? Então, cuidado quando a gente se queixa, porque a gente mostrou o nosso número de manequim, tá? Então, a escolha foi nossa. Não parece natural que os espíritos escolham as provas mais penosas? Para nós, para vós, sim. Para o espírito, não. Quando ele está liberto da matéria, cessa a ilusão. É a sua maneira de pensar é diferente. Eu costumo dizer, gente, que quando nós vamos dormir e nós temos esta libertação perispiritual, né? Que é o nosso desdobramento, e nós vemos que as coisas são fáceis de serem levadas, porque eu estou na minha plena lucidez espiritual. Então eu digo assim, gente, mas tá tão fácil, eu não sei por que eu tô sofrendo. Ah, imagina, é só fazer assim, apertar esse botão do on e ele, plim, pronto, se resolve. Aí, quando eu já levanto da cama, vou lavar meu rosto e eu falo assim, acorda, mulher, vamos, a vida te chama. Aí você vê que não é bem assim como eu tô pensando, né? E aí eu falo que é aí que começa a nossa depressão, né? Aí a gente fala assim, gozado, né? Não foi bem isso que eu vi durante meu desdobramento, né? Achei, é facinho, facinho, né? Mas a gente ainda não aprendeu que o facinho, facinho é para o espírito. Não é para o meu cérebro, que é o menino de recado do espírito. Então, para o meu espírito é fácil. Por isso que quando alguém vem falar comigo e diz assim, ai, dona Carmen, tá tão difícil. Eu falei, não, senhora, não tá difícil, não. Tá difícil só para o nosso cérebro, para a nossa máquina material. Para o espírito, não, ele já sabia o que ele ia passar. Como é que tá difícil? Não tá difícil, não. Então, cuidado, né? Porque a gente tem duas visões, a material e a espiritual, tá? Agora, ai que lindo, agora é a explicação de Kardec. Ela é um pouco longa, gente, mas eu vou ser rápida no gatilho. Se ficar qualquer dúvida, semana que vem a gente volta na 266, tá bom? O homem submetido na terra à influência das ideias carnais só vê nas suas provas o lado penoso. É por isso que lhe parece natural escolher as que, do seu ponto de vista, podem subsistir com os prazeres materiais. Mas, na vida espiritual, ele compara os prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável que entrevê. Então, que lhe importam alguns sofrimentos? Como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar mais rapidamente. Aquele que deseja ligar o seu nome à descoberta de um país desconhecido não escolhe um caminho coberto de flores, pois sabe os perigos que corre, mas sabe também a glória que o espera se for feliz. Gente, isso aqui é poético, né? E profundamente filosófico, porque
é aquilo que eu acabei de falar, né? Você está em desdobramento e você vê a tua prova, é bico. Biquíssimo, assim. Você fala, gente, facinho, facinho. Agora, quando você acorda, que você vê a realidade e você a enfrenta, você fala, ai, meu... aí é aquela coisa, ah, meu Deus, ó céus, ó vida, ó céus. Mas aí a gente, depois dá risada e fala assim, foi tão fácil, né? Foi apenas isso, assim, assim, acabou, né? Gente, alguém tem dúvida? Não, né? Graças a Deus. Vamos passar para frente, que aí a gente não perde tempo, tá bom? A doutrina da liberdade de escolha das nossas existências e das provas que devemos sofrer deixa de parecer estranha quando consideramos que os espíritos libertos da matéria apreciam as coisas de maneira diferente da nossa. Eles anteveem o fim e esse fim lhes parece muito mais importante que os prazeres fugitivos do mundo. Depois de cada existência, vem o progresso que fizeram e compreendem quanto mais ainda lhes falta de pureza para o atingirem. Eis porque se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, pedindo eles mesmos aquelas que podem fazê-las chegar mais depressa. Não há, pois, motivo para nos admirarmos de ver o espírito não dar preferência à existência mais suave. No seu estado de imperfeição, ele não pode desfrutar a vida sem amarguras, que apenas entrevê. E é para atingi-la que procura melhorar-se. Gente, que coisa linda, né? Então, nós sabemos que aquela prova vai ser um pouco difícil, mas quanto mais evoluída eu sou, menos essa prova me parece difícil. Olha que lindo, né? Quer dizer, onde está esta régua que mede o meu sofrimento? No meu espírito. Porque o espírito passa por determinados momentos que não lhe é assim tão desesperador. Agora, quanto menos compreensivo, evoluído, menos ele aceita, porque ele é menos submisso às leis de Deus, né? Então ele se revolta, ele não entende, ele acha que ó céus, ó terra, ó azar, e aí a coisa muitas vezes encrenca, é uma encrenca, né? Gente, alguma dúvida? Não, né? Graças a Deus. Eu vou pular este próximo próximo parágrafo, porque ele é longo. Eu só vou finalizar bem aqui no finalzinho já, que assim entra a Joana, só para a gente finalizar essa explicação de Kardec, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, semana que vem a gente volta nesse finalzinho, mas eu creio que ficou assim bem claro, né? Ó, cada carreira que abraçamos é uma fase num período de vida. Não empregamos cada dia em escolher o que faremos no outro. Ora, o que são diferentes existências corpóreas para o espírito, senão fases, períodos, dias da sua vida espírita, que, como sabemos, é a vida normal, não sendo a vida corporal, mas o que é transitória e passageira? Gente, a primeira vez que eu li esse finalzinho desse parágrafo, dessa pergunta, eu fiquei imaginando quando você, por exemplo, você levanta, aí você fala assim, nossa, hoje vai ser um dia daqueles, né? Eu vou ter que ir no mercado, eu vou ter que lavar roupa, eu vou ter que fazer comida, eu vou ter que isso, blá, 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 blá. Aí você vai pensando, né? De repente, você já terminou de lavar roupa, você já estendeu, você já pôs o feijão no fogo, você já escolheu o arroz, você já isso, já aquilo, e ainda é só meio-dia. Aí você diz, uau, como rendeu essa manhã, né? Então, é a nossa existência. Olha que coisa linda, né? É a nossa existência. Então, ela é como se fosse um dia onde nós programamos, eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa,
E quando chega no final, você fala, nossa, e não é que deu tempo? Olha que coisa linda! E aí, quando chega no final da nossa encarnação, você diz, e não é que deu tempo? E não é que eu dei conta da minha programação? E não é que deu certo? E não é que eu acabei fazendo as pazes com aquela menina e com aquele menino? E não é que eu acabei amando esse homem? Olha que coisa mais linda! E deu certo, né? Então eu posso finalizar minha caminhada a qualquer momento, porque foi uma caminhada que deu certo. Porque já é meia-noite. E aí vira abóbora, né? Aí perde o sapatinho de Cinderela. Gente, é isto que eu tinha para falar com vocês dessa lição maravilhosa, que é encantadora, deslumbrante, que é cativante, né? Nós tínhamos um aluno, o Luiz Prétula, que dizia assim, Carmen, esta lição é cativante. Então, eu aprendi com o Prétula, né? Eu falo, Luiz, você tem toda a razão, a doutrina e esta lição são cativantes. Gente, obrigada. Obrigada por falar, me deixar falar de uma coisa tão maravilhosa como esta, né? E num dia tão maravilhoso como este. Deus abençoe vocês. Obrigada, Joana. Dona Carmen, vamos lá. Semana que vem, até que questão mesmo? Acabou. A semana que vem até 273 e finaliza esse capítulo. 273, tá bom. 267 a 273. Até tá 273, ótimo. Isso. Tá bom? Tá certinho. Obrigada, Joana. Bem, como eu tenho alguns minutinhos ainda, a Dona Carmen falou bastante, mas olha, ela deu conta, hein, gente? Semana que vem, é a minha encarnação, viu, Joana? Eu tenho que dar conta. Dona Carmen, eu li o livro dos Espíritos por Miramês e realmente sempre me pega aqui, né? Eu leio ele e fico meio em êxtase quase, né? Então, vamos lá. Uma só questão que eu vou comentar, que é essa 266, do Miramês, tá? O espírito, quando se encontra na erraticidade, não pensa em provas fáceis, principalmente o que já se acha desperto para a luz do entendimento. Ele vê seu caminho cheio de lutas e deseja lutar. Reconhece que as coisas fáceis lhe trazem dificuldades inúmeras, capazes de lhe fazer voltar às tarefas terrenas para recomeçar de novo. Enquanto quase todos que carregam o peso da carne já têm outros pensamentos, querendo ficar livre de todas as suas provas, e se lhes fosse dado escolher, já não escolheriam o que escolheram quando desencarnados, por estar a visão vedada pela baixa vibração como encarnado. O Espiritismo veio abrir os olhos dos que caminham, influenciando-os de maneira a suportarem com paciência todos os entraves da carne, por saberem que se encontram na escala com amplas possibilidades de libertação, conhecendo as verdades espirituais. As mais difíceis nos entregam com profundidade lições valiosas, já as muito fáceis são motivos de variados escândalos. Quando a alma se encontra na carne, somente vê nas provas ideias negativas e, por vezes, sentem-se como grandes devedores, mas essa não é a realidade. São processos de despertamento espiritual necessários ao progresso de todos que assumiram compromissos no mundo da verdade, para ganharem mais depressa a tranquilidade de consciência. Quantos escolheram, quando no mundo dos espíritos, a lepra, e às vezes, junto com ela, a pobreza e os outros infortúnios parecidos, e derramaram lágrimas e mais lágrimas, sentindo-se só no mundo pelo abandono dos seus entes queridos, surgindo até a revolta? Entretanto, ao retornarem à pátria espiritual, deram graças a Deus pelas chagas que lhe ajudaram a se libertar das paixões e de outros entraves à moral evangélica em seus corações. Sabemos que não é fácil suportar com coragem determinadas provas. Para tanto, temos as nossas experiências, e elas nos recomendam
que procuremos, como exemplos de grandes personagens que estiveram no mundo físico para dar testemunhos, como ajudaram os homens a terem fé na vitória do Espírito. As provas fáceis são para as almas fracas, pois o fardo pesa de acordo com as forças. Necessário se faz que tenhamos bom ânimo em todos os aspectos da vida, que mãos espirituais da mais alta elevação se encontram assistindo à humanidade por ordem de Deus. O Cristo não se esquece de ninguém. Quanto mais sofremos com coragem e fé, mais perto nos encontraremos das bem-aventuranças. A luz é para todos os que desejam conquistá-la. As portas largas são para os que ignoram as verdades eternas, e as estreitas para os sábios de entendimentos. Quanto mais se desprende da matéria, mais alegria se deve ter, ombreando o fardo da carne. Os caminhos que devem despertar as qualidades espirituais mais elevadas são o do amor e da caridade, onde o Cristo se encontra mais visível. Aí é que devemos permanecer, lutando com ele. Para certos espíritos, logo que se desligam da matéria, cessa toda a sua ilusão no que se refere às ações mundanas, e eles entregam as suas mãos para se movimentarem com as mãos de Jesus. Concitamos a todos os nossos companheiros que se encontram ligados à terra, que não esmoreçam nas provas, pois nada são, diante da felicidade que gozarão na eternidade, quando se tornarem livres pelo conhecimento da verdade. Esse é o Miramês. Poderosamente portentoso. Vocês precisam ler no silêncio de seus lares esse comentário de Miramês em relação à questão 266. É lindíssimo, de muita profundidade, de muita verdade, de uma intensidade única, né? E mexe muito com a gente, né, dona Carmen? Cativante demais. Verdade. Cativante demais. Poderosamente. Ok, Joana. Pode dar continuidade, Joana? Pode sim, por favor. Assim. Ok. Então, vamos aquietando os nossos corações, as nossas mentes. Vamos revisando um pouquinho do que aprendemos hoje com gratidão. A importância do livre-arbítrio. Então, irmãos, façamos boas escolhas, sentindo empatia com a dor do outro, colocando o outro acima de nosso ego, colocando a dor do outro como a nossa. E saibamos que estamos todos aprendendo juntos, precisamos do outro para crescer. Então, nesse momento, agora juntos, conectados, solidários, vibremos para uma linda prece final de nossos amigos da espiritualidade, juntamente com a amorosidade de nossa querida Joana. E uma boa vibração para os nossos queridos irmãos que estão hoje na lista. Com a graça de Deus, com a graça de Jesus. Irmãos amados, somente alegria estar aqui com cada um de vocês. O Evangelho de Cristo mexe conosco de uma forma a nos transformar. Porque a palavra do Cristo embrenha-se dentro de nós com a força e o amor enorme. A gente quer também ser o Salvador do mundo. Mas devemos primeiro, cada um de nós, salvar nós mesmos dentro de nós, tentando esse conhecimento anterior, dentro de cada um, buscando ali a consciência divina em nós, lutando para sermos servos do Cristo, conosco mesmo. E no segundo momento,
a gente estende a mão, sendo fraterno com o irmão, porque compreendemos que o amor nos deixa livre de amar, nos faz livres de dar dor, nos faz livres do cansaço. E fica a tarefa a ser feita. E cada um de nós faz o necessário. A fraternidade é um sentimento, uma semente deixada por Cristo. E cada um de nós possamos, sim, podemos, todos os dias, trabalhar essa virtude dentro de nós, respeitando o outro, tendo compaixão do outro, vibrando bem a uns pelo outro. Mesmo que esse outro não nos peça ajuda. Temos condições, irmãos, de ver e sentir a dor do outro. E mesmo no nosso silêncio, uma prece pode ser feita, vibrando a luz que acolhe esse irmão, onde quer que ele esteja. Às vezes, irmão, está tão próximo de nós, e nossos olhos não enxergam. Somente os olhos do coração conseguem avistar esses horizontes. Então busque dentro de você essa fraternidade. Trabalhe, iniciando sem julgamentos, com toda a compaixão que puder, com toda a indulgência, com todo o seu amor. Faça a sua prece no silêncio da sua alma. A sustentação divina estará com você neste momento. Alinhado numa luz, envolvendo o irmão em tanto amor, que as vibrações do ambiente mudam. Porque o seu amor transforma. Basta ter ação. Hoje vivemos grandes transformações interiores e em todo o planeta Terra. Trabalhe em cada um de vocês, sendo luz, onde quer que esteja. A luz da amorosidade, da generosidade, da bondade e do servir. Do servir. Não esqueçam, irmãos. O nosso planeta precisa tanto de você. Calem-se por um momento. E sintam a mão divina a te envolver em luz, te dando a sustentação necessária para que sua luz brilhe e você avance num trabalho contínuo da boa jornada.
exige de você disciplina, confiança, entrega. Nenhum de nós aqui estará sozinho. Cristo está conosco. Maria Santíssima, o Criador. Unamos nossos corações em prol da humanidade. Vibremos luz e amor que alcance todos os irmãos, em todos os continentes, em todas as nações, em todo e qualquer lugar do planeta. Que essa vibração acolha a todos e que o nosso planeta receba o nosso abraço, a nossa gratidão por nos acolher nesta universidade de plena prática do Evangelho do Cristo. Aqui me despeço de vocês no choro, mas é da alegria de poder contar com todos. E que cada um neste momento receba a luz, um manto suave de amparo e luz de Maria Santíssima, trazendo ao lar de vocês um brilho da paz de Cristo em cada ambiente, em cada coração familiar e em todos os corações que nos vêm à mente. Que essa paz adentre e tome conta de cada um. Despeço com toda gratidão pela disciplina de vocês. Agradeço vocês todos pela coragem de lutar pela luz, apesar de todas as tribulações. Aqui vocês estão. A responsabilidade de ser, cada um, servidor do Cristo. Que a misericórdia do Pai esteja com cada um de vocês. Agradecemos a presença de todos neste encontro do dia 2 de fevereiro. Agradecemos a presença, a doação, a disciplina, como foi posta. Que Deus amor, Deus bondade esteja com cada um. E que possamos iniciar assistência fraterna para aqueles que aqui possam estar com o melhor de cada um de nós. Uma boa tarde a todos.